Tula 98. As últimas do universo da gastronomia com Carol Fadel e Maria Clara Magalhães. E para cestar com respeito, tem que ter ela com a gente aqui. Carol Fadel, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Joãozinho. Dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Graças a Deus. Tá bom. Então, gente, hoje eu vim falar aí, né, do dia hoje celebrado, aí, o dia da conscientização da doença celíaca. Eu vi você falando, Carol, que a doença celíaca é a vulgo intolerância ao glúten. Na verdade, são coisas diferentes, né? A intolerância ao glúten é quando a pessoa come, sente aquele desconforto assim, mas é isso, passa, né? A doença celíaca não, a doença celíaca é uma doença autoimune, né, que atinge aí cerca de 1% da população mundial. Pode ser um número subestimado, porque muitas vezes ela não é diagnosticada com facilidade. Então, é uma doença mesmo que causa, assim, vômitos horríveis, dores abdominais, assim, é bem difícil. Quem tem a doença celíaca passa muito mal quando come o glúten. E o glúten, ele é uma proteína, né, que está presente aí no trigo, na cevada e no centeio. E ele é desenvolvido, essa proteína ela é desenvolvida quando você pega as farinhas desses 3 grãos e mistura água, né, e faz a sova. Então você desenvolve essa rede de glúten, que é o que faz a massa ficar mais elástica, ela expandir. Então, assim, é um elemento muito importante, principalmente para a panificação. Porém, tem pessoas que têm, então, esse problema com glúten e realmente não conseguem consumir. E isso pode levar não só a esses sintomas, né, de diarreia, desconforto abdominal, mas também como diminui a absorção de muitos nutrientes no intestino. A pessoa pode desenvolver a longo prazo uma osteoporose, pode desenvolver algumas alterações neurológicas. Então, é uma doença bem séria e que a única forma de se evitar é não consumir o glúten, né? Então, não pode, tem que tirar isso da dieta. E nem sempre só cortar o pão ou o macarrão, né? Isso vai resolver, porque muitas das vezes a gente tem o que a gente chama de contaminação cruzada, que pode, se uma cozinha ela não é preparada para fazer só alimentos sem glúten, provavelmente já teve contato ali com farinha de trigo e tal, então isso pode contaminar. Por exemplo, uma coisa que todo mundo, né, que vem escrito muito é a aveia. A aveia tem glúten? Não, a aveia ela não tem glúten, mas como ela é processada em ambientes, né, que fica em contato com essa farinha, então a grande maioria delas vem contaminada. Então tem que ver se não é uma aveia que está sem glúten, né? Então tem todo um cuidado para poder trazer segurança aí para essas pessoas que têm essa doença, sabe? Ô Carol, a gente talvez recentemente a gente passou a falar mais sobre isso, né? Eu, na minha infância, por exemplo, não lembro de a gente falar sobre isso, assim, quando eu era mais novo. Mas agora a gente tá tendo, assim, não sei se aumentaram, né, o número de casos sobre isso, mas eu quero falar sobre os estabelecimentos. Eles já estão preparados, eles já estão mudando aí o conceito para trazer um cardápio também preparado para essas pessoas? Joãozinho, igual eu falei com vocês, é muito difícil para um estabelecimento comercial comum atender esse público, né? Então tem lugares hoje que são específicos para isso. Eu vou te dar o exemplo da Celeve, que é uma padaria que a gente tem aqui em Belo Horizonte, já tem alguns anos, em que lá absolutamente nada de fora que elas não controlem entra na produção. Então, por exemplo, elas compraram a farinha de arroz, né, que não tem glúten. Então ela chega lá, antes dela entrar na produção, ela é totalmente lavada, as embalagens são lavadas, higienizadas, isso tudo com muito cuidado para aí poder entrar dentro da cozinha, para garantir essa segurança. Então, lá, por exemplo, se a pessoa for comer, e lá elas servem almoço e tudo mais, é super seguro, mas você tem que procurar saber, porque realmente tem pessoas que se tiver um traço de glúten, já não consegue, é muito difícil. Igual você falou, ultimamente tem se falado mais de uns tempos para cá, porque o glúten, como ele está muito presente nesses alimentos de farinha branca, pão, macarrão, quando corta isso da dieta, a pessoa perde um pouco de peso. Mas ele não você cortar o glúten, você não vai emagrecer.
né? Mas teve esse boom por causa disso. Você tira uns alimentos ali que realmente, às vezes, comem em excesso, você retirou, aí você perde um peso, ficou um pouco na moda, né? Não comeu glúten. Então, ficou mais em evidência, apareceram mais coisas. Hoje, você consegue comprar os produtos sem glúten. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. A gente tem legislação para isso, né? Então, tem que vir escrito nos rótulos que não contém glúten e escrever ainda se, às vezes, o alimento não tem glúten, igual eu falei, o arroz não tem glúten. Mas, por exemplo, se ele foi processado num lugar que tem uma contaminação, vou te dar exemplo da matula, né? Que a gente faz as nossas matulas, a gente tem algumas que realmente não tem um ingrediente que tem glúten, mas a minha cozinha pode ter contaminado. Então, a gente escreve no rótulo, não contém glúten, mas alérgicos pode ter a contaminação cruzada. Então, é muito importante ler o rótulo antes para saber se aquele alimento é seguro para a pessoa consumir. Eu quis trazer esse tema para cá, para a gente falar, porque viralizou nas redes sociais há pouco tempo uma mãe que manda a filha celíaca, então ela manda o lanchinho para a criança na escola. E aí uma das outras crianças viu que a menina tinha levado um bolo de cenoura e na escola não pode levar alimento, aí falou com a mãe ligou para a diretora da escola, pediu uma reunião, e aí a diretora fez, e a diretora falou com a mãe que era proibido, que ela não podia, e que então no dia que não tivesse coisa que não tivesse glúten, essa menina não poderia não comer na escola. Então isso deu uma polêmica, eles queriam processar a mãe. A sorte dessa mãe é que ela gravou. E hoje a legislação, ela garante que a criança tem que ter uma alimentação segura dentro da escola se ela for celíaca. Tem que levar um laudo e a escola é obrigada a ou fornecer esse alimento ou deixar a criança levar o alimento, né? Então, eu trouxe porque é importante, porque é uma doença realmente, né? Que pode causar, principalmente em criança, pode causar essa déficit de nutrientes e desenvolver outras coisas, né, na criança. E informação que sempre salva vidas, né? Importantíssimo a gente saber disso.